Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, tá? Eu já tenho aqui uma palavra que, inclusive, me saiu hoje e veio, de certa forma, completar o estudo de ontem, que nos dizia a situação que a gente se encontra ante o sublime, correto? E agora, cujo título é Em Peregrinação, porque é o livro Vinha de Luz, tá? Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Canto Xavier, correto? O capítulo é o 28, intitulado Em Peregrinação. Então, por isso que eu digo que esta mensagem veio completar a outra. Porque a outra nos diz, como eu já falei, a nossa situação, a situação que a gente se encontra diante do sublime, ante o sublime, correto? E agora veio esse título, Em Peregrinação, que é exatamente o que nós estamos fazendo na Terra e em nossas jornadas evolutivas, em nossas reencarnações. É a peregrinação. Ok? Então, eu vou ler aqui para vocês a mensagem inteira para a gente conhecer o teor dela, né? E depois iremos analisá-la, tá? Então, o texto diz assim, ó, em peregrinação. O versículo da Bíblia é Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 14, tá? Que diz o seguinte: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Esse é o versículo que nós vamos analisar, tá bom? E eu vou ler agora para vocês, e inclusive eu tenho que procurar fazer as coisas mais rapidamente, porque, como vocês viram, eu estou limitado pelo tempo, né? Pelo tempo que eu tenho para fazer o estudo, correto? Então eu vou ler aqui. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abundância material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino,
apesar da condição de segunda classe transitória. Importante esse transitório, vou falar para vocês. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável através de curto tempo na jornada empreendida. Ok? Se exige traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais limpa roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira ávido de possuir se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente, novamente, muito importante essa palavra no texto, o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Esse é o texto, correto? E como eu falei para vocês, o interessante seria que vocês tivessem essa coleção do Emmanuel, né? E acompanhassem no livro o estudo. Ok? Muito bem, gente. Bom, diante das nossas dificuldades de tempo, né? Do tempo para fazer o estudo e não ter que dividi-lo em 2 etapas, eu não vou comentando cada parágrafo, mas sim comentarei a respeito do todo. Correto? Então, o que ele está nos dizendo aqui? O título é Em Peregrinação, né? Então, ele está querendo nos dizer que nós estamos sempre seguindo na trilha que nos leva à perfeição. Nós estamos
sempre tentando galgar mais um degrau na escada que eleva o nosso nível espiritual. Correto? Então ele faz uma comparação da Terra com um grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem evolutiva. Né? Então ele diz, não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Então ele fala que nós estamos sempre, em cada reencarnação, buscando dar mais um passo em direção a Deus, né? Em direção à perfeição a qual todos estamos fadados a alcançar um dia. Né? E estamos todos aqui para resgatar débitos contraídos em existências anteriores, né? Em reencarnações anteriores a essa, como também fazendo provas e espiando situações em que nos envolvemos e que precisamos ser educados em relação a ela, né? Porque como só um momento. Então, gente, quando ele faz essa comparação da Terra com um carro cósmico, onde os espíritos viajam para se educarem, ele, enfim, está nos dizendo que nós estamos aqui já falei para vocês, né? Bom, e tudo isso acontece porque nós pertencemos a um planeta de provas e expiações, né? A Terra é um planeta de provas e expiações, para que nós possamos, através das experiências vivenciadas, né, no nosso teatro montado e planejado adequadamente para o nosso desenvolvimento espiritual,
estamos sempre passando por diversas provas, né? E diversas expiações. A cada passo, a cada reencarnação, nós objetivamos, além de promover o nosso desenvolvimento, em outras coisas, paralelamente, existe um motivo fundamental. Sempre existe uma prova, uma expiação, um resgate que é fundamental em relação a essas outras experiências que são aproveitadas também para o nosso desenvolvimento, né? E essas provas, elas são de diversos tipos. Para você ter uma ideia, existe, por exemplo, a prova da riqueza, existe a prova da pobreza, entendeu? Então, ele descreve aqui algumas provas, olha só. Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Quer dizer, isso não quer dizer que este espírito ele está num nível espiritual elevado, muito elevado, né? Por excursionar em aposentos mais confortáveis. Não, faz parte da prova dele. Faz parte da prova dele, mas não significa que ele seja superior a outros espíritos que estão realizando outras provas. Como, por exemplo, ele diz aqui, ó, se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Quer dizer, essa seria, por exemplo, uma prova da pobreza, né? Que não significa que o espírito é menos evoluído do que o outro que está fazendo a prova da riqueza. Ele apenas está passando pela prova da pobreza, mas o destino de ambos é sempre alcançar a perfeição, a qual todos nós estamos fadados a alcançar um dia. Ele fala em outra provação, por exemplo. Olha só. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável através de curto tempo
na jornada empreendida. Essa, por exemplo, nós poderíamos classificar como uma prova, como a prova da beleza, né? Como o espírito se comportaria se ele tivesse uma aparência física muito boa, bela, né? Agradável aos nossos olhos. Não importa. Isso tudo é passageiro. Não é eterno, é só para esta reencarnação. Para que ele realize essa prova da beleza física, né? Ele fala de outra prova aqui, por exemplo. Olha, se exibe traços menos belos, aí já é o contrário. Já é a prova oposta. Preste atenção, ó. Se exibe traços menos belos, quer dizer, não é bonito, ou caracterizados de evidentes imperfeições, quer dizer, um aleijão, ele é um aleijado, ele nasceu paralítico, sem braço, enfim, com algum defeito genético em seu corpo, nada mais, nada menos, ele está se valendo de uma indumentária tão passageira quanto a mais linda, do espírito que está fazendo a prova da beleza, né? E ele fala: por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, sim, porque a felicidade ela está na vida simples, né? O planeta só tem condição de te dar uma felicidade relativa quando você vive uma vida simples. Porque à medida que você se atira avidamente para adquirir propriedades, bens, empresas, etc., você está criando problemas para você. Porque você não vai mais ter a tranquilidade de uma vida simples. A tua mente, ela vai estar sempre efervescente, sempre com preocupações a respeito das suas posses, né? Preocupações em mantê-las, preocupações em não perdê-las e por aí adiante. Mas ele diz: a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Então,
é aquele negócio, não adianta ele se preocupar em armazenar bens, em adquirir, em acumular, em juntar bens, porque nada nos pertence. Foi apenas emprestado ao nosso plano evolutivo para que nós pudéssemos viver as experiências necessárias para o nosso desenvolvimento. Mas é tudo emprestado. Não é nada permanente. Tá? E ele continua. Todos os patrimônios materiais a que se atira ávido de possuir se desgastam e transformam. Pois é, não adianta tentar acumular as coisas na Terra, porque os tesouros da Terra são perecíveis. Apenas os tesouros celestiais, que são as virtudes, que Cristo possuía todas elas, né? As virtudes celestiais, é que permanecem conosco. O resto se desgasta, né? Se corrói com o tempo, e não adianta guardarmos esse tipo de tesouro a não ser os imperecíveis, e como falei, são as virtudes celestiais. Não é isso? Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Para você ver, até o corpo, né? Que ele julga como seu, envelhece, se desgasta. Se modifica totalmente. Não digo totalmente, mas bastante, ao ponto do espírito perceber que o importante não é manter o corpo em sua juventude, mas já que ele envelhece e se desgasta a cada dia, o espírito deve se preocupar com a sua melhoria, né? Para a eternidade, com a elevação do seu espírito rumo à eternidade, à vida eterna. Correto? Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertastes
para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. O que ele está querendo dizer aqui? Que se nós não estamos mais cegos em relação às leis da vida, às leis divinas, que são eternas e imutáveis, se nós já despertamos para isso, para esse entendimento superior das coisas de Deus, né, que visam a evolução de seus filhos rumo a Ele, rumo à perfeição relativa, porque só Ele é perfeito, devemos avaliar em tempo o nível em que nos encontramos espiritualmente, porque não sabemos a hora que a morte vem nos buscar. Né? Nem onde nos deixará, em que estação nos deixará dessa estrada da vida rumo à perfeição. E devemos estar sempre preparados, né, para galgar outros degraus dessa escada que nos leva a Deus, que nos aproxima de Deus, e que a cada degrau galgado atingimos uma melhora no nosso nível espiritual. Correto? Então, esse versículo da Bíblia utilizado já está esclarecido para nós. Ele diz assim, porque não temos aqui cidade permanente, que nada é para sempre, tudo é passageiro. Tudo está sempre em peregrinação pela estrada da vida que nos leva a Deus, a perfeição, tá? E ele diz assim, mas buscamos a futura. O que ele está querendo dizer é que nós sabemos que não temos um local permanente, que estamos sempre caminhando
em direção a Deus, né? E que a busca futura a que ele se refere é exatamente a próxima estação onde seremos deixados provisoriamente até que outro plano evolutivo seja elaborado para esse espírito e ele reencarne para resgatar seus débitos e passar pelas suas provas e expiações. Muito bem, gente. Eu achei esse estudo de muito bom proveito, tá? Agradeço a vocês pela atenção dispensada ao estudo, né? E que Deus e a espiritualidade, sempre presente ao nosso lado, nos permita conceber bem essa mensagem, ok? Então, muito obrigado e fiquem com Deus até o próximo estudo, ok? Um abraço.